Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula, nossa 46ª aula. Eu gostaria de começar essa aula mais uma vez fazendo os lembretes, né? Então, lembrando a vocês aí que ao entrar no Google Classroom, não se esqueçam de clicar no link para validar a presença de vocês e fazer as atividades, obviamente. Também os alunos que estão apenas assistindo as aulas pela TV e que não têm acesso ao aplicativo, realizem as atividades, deixem tudo anotado com as respostas e vejam qual que é o melhor horário para vocês levarem essas atividades na escola, né? Também a escola está se organizando aí para entregar para vocês materiais elaborados pelos professores, atividades que vão compor as avaliações, né, e que servirão de instrumentos para os professores fecharem as notas de vocês. Então é bem importante verificar com a equipe pedagógica, diretiva da escola, qual o melhor momento, qual o melhor horário, qual o melhor dia e horário para vocês fazerem a entrega desses materiais, né, e também pegar materiais caso os professores tenham solicitado, certo? Vamos hoje fazer mais uma aula aqui, retomando alguns conteúdos que já trabalhamos, né, a questão da dramaturgia, mas a gente vai trazer agora uma outra perspectiva para essa aula, né, e com relação à análise linguística, a gente vai ver a pontuação utilizada no discurso direto, na fala direta dos personagens. Na aula anterior, que foi a 45ª aula, a gente estudou glossário de área, setor, profissão, né, e tivemos a oportunidade de fazermos aí um pequeno glossário, né, no caso a gente estudou o glossário sobre teatro, né, depois vimos a possibilidade desse glossário ser formado em várias áreas do conhecimento, né, e vocês foram solicitados a fazer ali um glossário utilizando os termos, palavras e expressões utilizadas na educação à distância, certo? Então, vamos agora fazer um pouquinho mais de retomada desse conteúdo, né, que a gente já está familiarizado, vamos aprofundar um pouquinho sobre a questão da dramaturgia. Então, observem lá, leiam aqui comigo. Primeiro item que a gente vai analisar aqui, ó, a dramaturgia é um texto elaborado para representação teatral, né, são as peças teatrais que são utilizadas aí para fazer apresentações em público, né, em um teatro, enfim, ou às vezes numa sala específica da escola, né, uma sala propícia para uma peça teatral, para uma apresentação teatral, na rua, a gente tem teatro de rua, a gente tem aí várias possibilidades de fazer essas encenações teatrais. O teatro tem por objetivo, geralmente o objetivo consiste em descrever passo a passo o que ocorrerá em uma encenação, né? Então, na dramaturgia, a gente tem esses elementos aí. Tudo tem que estar detalhadamente descrito para que as pessoas que estão ali elaborando a peça, seja na condição de atores, seja na condição de parceiros ali que estão ajudando, né? Os coadjuvantes ali, todos eles têm que ter clareza do que vai ser feito passo a passo, né? Então, isso tem que estar descrito ali, detalhadamente. Também a dramaturgia destina-se a públicos específicos, né? A gente pode ter ali uma encenação teatral utilizada para motivar as crianças, né, com relação a determinados hábitos ou fazer com que elas façam determinadas reflexões, né? Então, a gente tem um público que é o público infantil. A gente pode também ter uma peça teatral direcionada mais para jovens, né? Que aí a linguagem também a ser utilizada é a linguagem que vai estar cativando esse público, que vai estar atraindo, né, o público jovem. Podemos ter um modelo de peça teatral para adultos, enfim, né? Então, a gente tem ali as diferentes variações linguísticas sendo utilizadas dentro de um texto para a dramaturgia, certo? Também, às vezes, apresenta situações inéditas, né? Às vezes o teatro traz uma situação que já é conhecida das pessoas e às vezes traz o ineditismo, né? Algo inesperado, inusitado, que a pessoa que foi ali assistir o teatro não esperava, né? Fica surpreendido. Também a dramaturgia pode representar uma releitura de uma obra artística, literária, cinematográfica, etc., né? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer a transposição entre as linguagens, né? Eu posso trazer um texto literário e transformar numa peça teatral,
certo? Posso trazer lá um filme que foi feito com objetivo cinematográfico e fazer a transposição dessa linguagem para um texto dramático, transformar esse filme num modelo de peça teatral. É claro que ao fazer a transposição das linguagens, eu tenho que fazer também as adequações vocabulares, né? Então eu mudo o repertório linguístico, escolho outras palavras, né? E tento atender ali as características do gênero dramático para que as pessoas compreendam, né? E possam estar elaborando a peça teatral, certo? Também a dramaturgia, né? A gente tem aí que o termo drama, né? Dramaturgia, então a gente tem ali uma derivação da palavra drama, significa ação. Então, o texto dramático, ele representa a ação e as situações de organização da peça, detalhadamente, com textos descritivos. E esses textos que vão compor ali toda a situação da elaboração da peça, eles vêm ali também ressaltados, às vezes entre parênteses, a gente vai ver um pouquinho dessa pontuação aqui, para que o leitor, para que o espectador consiga compreender, certo? Com mais clareza. Então, vejam lá, vocês já devem ter visto em alguns momentos que se utilizam máscaras para representar simbolicamente o teatro. Então, observem lá que as máscaras, elas tiveram origem no contexto de cultura da Grécia. Então, as máscaras gregas, elas são os símbolos máximos do teatro na Grécia Antiga. Foram incorporadas aos principais gêneros de peças daquela época, que eram a tragédia e a comédia, alguns dos gêneros teatrais. No teatro grego, a máscara é um símbolo de identificação e representava uma personagem de modo estereotipado. Então, criavam-se estereótipos para fazer a representação dos personagens, de acordo com a intencionalidade da pessoa que estava ali elaborando a peça teatral, de acordo com a intencionalidade do dramaturgo. Também as máscaras eram chamadas de personas. Então, vejam, personas se referem a pessoas. Então, um ator, uma atriz, quando ele entra no palco, ele vai incorporar outras pessoas com características que não são especificamente as características dele, enquanto pessoa. Ele vai fazer uma representação incorporando um outro ser que não ele, certo? Por isso que a gente tem essa sinonímia, digamos assim, essa correlação de sinônimos entre máscara, persona e máscara como símbolo do teatro, da dramaturgia. Vamos agora ler um fragmento de uma peça teatral muito cobrada nos vestibulares. Recentemente, ainda não sei como é que está a lista do vestibular da Universidade Federal para esse ano, mas até o ano passado, ano atrasado, alguma coisa assim, eu me lembro que estava sendo cobrada essa peça que a gente vai analisar um pequeno fragmento dela hoje, que é Eles Não Usam Black Tie. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem. Eles Não Usam Black Tie é uma peça teatral escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri. A gente vai daqui a pouco ver com mais calma. E é uma peça que foi também feita uma readaptação para a linguagem cinematográfica. Então foi feito também um filme. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de uma cena do filme que mostra um trabalhador negro durante um protesto por justiça trabalhista sendo assassinado por um policial branco a mando do empregador. É uma cena bem forte na peça teatral e foi reproduzida também para a versão cinematográfica. Então, aqui a gente tem que nessa peça, a peça trata de questões ideológicas, entre pessoas que militam por justiça trabalhista, e pessoas que, por questões até de sobrevivência, tentam manter aí a situação vigente, o status quo, a situação do jeito que está, se estiver confortável para ela. Então, se está confortável para mim, de repente eu não preciso de fazer parte de protestos, de lutas, de militância em prol de justiça por direitos trabalhistas, de justiça social. Então, a gente vai ter aí conflitos ideológicos dentro de um contexto familiar representados nessa peça, que foi transformada em filme, que foi feita a transposição linguística, literária para filme também. Então, veja bem, foi encenada, Eles Não Usam Black Tie, é uma peça que foi encenada em 1958, o movimento cinema novo começava a surgir e a convocar a arte ao neorrealismo. Ao invés de personagens ricos e nobres, são retratadas as pessoas que trabalham. Então, são os operários, os moradores do morro que tomam o palco.
Pela primeira vez, os conflitos da realidade brasileira ganhavam espaço na caixa cênica, né? Então esse neorrealismo é um novo realismo, né? Uma vertente de pensamento que traz ali a possibilidade de, na arte, serem trabalhadas questões que não só disseminam ali a hegemonia da elite dominante, né? Da classe média alta, né? Mas a gente tem que agora, né, a arte vai ser voltada para trazer situações das pessoas que vivem lá como classe trabalhadora, né? No terceiro item aqui a gente tem a representação ilustra uma favela. Então o contexto, o cenário onde os fatos acontecem é um contexto de favela nos anos 50 e tem como tema, né, como assunto, a greve dos trabalhadores, certo? No último item desse slide, a gente tem aqui que eles não usam black tie, é a história de um choque entre pai e filho, com posições ideológicas e morais completamente opostas e divergentes. O que, por sinal, dá a tônica dramática ao texto, certo? Então a gente tem aqui esses conflitos sendo retratados dentro de uma peça para promover nas pessoas que estão assistindo ali ou que estão lendo, né, o texto, uma reflexão com relação a essas questões de direito trabalhista, de justiça social, que envolvem aí, né, o cotidiano do nosso país. Então, eles não usam black tie, como eu disse, é uma peça escrita por Gianfrancesco Guarnieri. Ela foi dividida em 3 atos e 6 quadros. O que significa que uma peça é dividida em 3 atos e 6 quadros? Observem lá. O primeiro ato, eu trouxe a descrição ipsis literis conforme está escrito pelo Gianfrancesco Guarnieri. Então, entre parênteses, a gente tem a indicação do cenário, onde os fatos vão acontecer. Observem lá o que vem a ser, então, esse ato, como que a gente consegue escrever um ato dentro de um texto dramático. Então, ele diz lá, olha, barraco de Romana, mesa ao centro, um pequeno fogareiro, cômoda, caixotes, servem de bancos. Há apenas uma cadeira. 2 colchões onde dormem Chiquinho e Tião. Fecha parênteses. Então, a gente tem entre parênteses aqui a descrição do cenário onde os fatos vão acontecer no palco. Vamos visualizar que essa cena está acontecendo num palco, certo? Então, o ato, ele tem essa característica de trazer um texto descritivo. Vejam que é dividido por ponto final, né? Barraco de Romana, ponto final, concluiu o pensamento. Mesa ao centro, ponto final. Então, são ali indicações de como que vai ser montado o cenário para que a peça seja encenada. E tudo dentro de parênteses. É assim que a gente tem a descrição de um ato. E o quadro, pessoal? Observem ali o primeiro quadro dessa peça. Então, a gente tem ali o nome dos personagens, né, que foi escrito ali em letras maiúsculas, né? Então, a gente tem a Maria, e aí, entre parênteses, falando baixo, entre risos. Então, ela está fazendo ali meio que um monólogo interior, né? Ela está conversando consigo própria, está dando risada. Então, como é que o leitor sabe disso? Porque o dramaturgo tomou o cuidado de trazer a descrição, né, dessa atitude da Maria, certo? Então, ela está ali... essa situação, essa cena descrita entre parênteses também. E aí a gente tem um travessão. Esse travessão aqui vai indicar a fala da Maria, que é o discurso direto, né, da fala dela, como que as palavras que ela utilizou para fazer esse discurso direto. Então ela diz, pronto, lá se foi o sapato, enterrei o pé na lama. Reticências, dá continuidade à fala, só que, né, aqui a gente não vai trabalhar tudo que ela fala. Certo? Daí o Tião responde, então o Tião é outro personagem. E ele diz, olha só como está meu linho. Passa a mão pela roupa, risonho, para fora. Na sequência, ei Juvencio, tocando na chuva, estraga a viola. Pausa, o violão afasta-se. É um maluco, tocando na chuva. Então percebam que a gente tem a diferença ali entre a fala dos personagens, representada pelo discurso direto, né? E o que está acontecendo ali, até a pausa é escrito, né, é descrito ali, é explícito para o leitor. Então está entre parênteses, pausa, ponto, o violão afasta-se. Então a gente tem ali também essas indicações de toda a movimentação dos artistas dentro da peça. E aí Maria, 2 pontos. Opa, 2 pontos também é marca de pontuação utilizada em discurso direto, lembram? Então, na sequência, o que ela fala? Opa, parágrafo, travessão. Utilizo ali um travessão.
Fala baixo, primeira letra da frase, maiúscula. Né? Fala baixo, vírgula, tu acorda, o pessoa. Né? Veja a variação linguística, né? Essa variante linguística utilizada pela personagem Maria. Aí o Tião diz, acorda, não. A Maria, é melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. O Tião, para ficar enterrada na lama? Não, senhora, vamos esperar estiar. E a Maria diz, Dona Romana não vai achar ruim? O Tião acendendo um lampião, não sei porquê. Né? Então veja que todas essas descrições, né, da cena, do cenário, do discurso direto da fala dos personagens, elas fazem com que o leitor crie um campo de imaginação e ele consegue visualizar a cena por meio da imaginação. Né? Por isso a importância de descrever tantos detalhes e o discurso direto bem marcadinho com a pontuação adequada. Então a gente utilizou ali 2 pontos, parágrafo, travessão, para fazer a marcação do discurso direto. Observem que em alguns momentos, aqui na penúltima frase, na fala da Maria, foram utilizadas a marcação das aspas. Então, as aspas também servem para fazer o discurso direto. Então, vamos memorizar. 2 pontos, parágrafo, travessão e aspas são marcas de citação que referenciam a fala de alguém, de outra pessoa. São marcas, portanto, do discurso direto. Certo? Continuando aqui. A Maria responde, vamos embora, Tião, tá tarde. Mamãe não dorme enquanto eu não chego. O Tião, quer te aquietar? Pausa, aponta a cadeira. Senta aqui. Maria obedece. Tião senta-se no chão junto dela. A viola continua. Pergunta, Maria, sorrindo. Tu gosta de eu? O Tião, ó, dengosa. Eu sem tu não era nada. E a Maria, bobagem. Namorador como tu era? Né? Então, observe a variante linguística também, né, bem utilizada aqui pelo dramaturgo, marcando a forma como a Maria fala, né, a variação que ela utiliza, certo? É uma linguagem espontânea, é uma linguagem ali do dia a dia, né, é uma fala informal. Né? Então, ele traz, da forma como ela fala, ele traz para o cenário, né, dele, ali para o texto dramaturgo dele, do mesmo jeito, da mesma maneira, inclusive fazendo acentuações que a gente sabe que dentro da linguagem formal não ocorreriam, certo? Aí o Tião responde, tudo passou. A Maria, pensa que eu não sei? Todas elas miando. Tiãozinho para cá, Tiãozinho para lá. Abraçando-o, mas eu roubei você para mim. O Tião, todo eu? A Maria fazendo bico, fingido. Tião, palavra, dengosa. Então vejam que a gente analisou um pouquinho dos aspectos ali linguísticos, né, numa peça teatral, e vocês também têm que essa mesma peça foi feita uma readaptação para o cinema. Né? Então fica aqui uma sugestão, né? A gente tem aqui uma pequena sinopse, né, do filme, certo? Eles não usam black tie, gravado aqui lançado no dia 8 de setembro de 1981, então já faz alguns anos, né? E aqui a gente tem um breve resuminho do que acontece no filme. Né? Então aqui diz assim, Otávio é um militante sindical que organiza um movimento grevista para resistir às práticas exploradoras de uma metalúrgica, onde seu filho Tião trabalha. Mas com a namorada grávida, Tião resiste à greve para não perder o emprego. Né? Então, na situação aqui, o que acontece? O Tião não quer participar do movimento de greve, embora o pai dele seja um militante ativo na militância pela luta, né, dos direitos trabalhistas, então eles começam a entrar num conflito ideológico ali, né? Mas o Tião ele tem uma razão, né? Como todas as pessoas têm as suas razões e motivações para tomarem as atitudes que tomam, né? Então ele tem uma razão, a namorada está grávida, ele não quer perder o emprego, né? Quem participa da greve naquele momento acaba perdendo o emprego e aí o pai vai de repente começar a achar que é inadmissível, né, ter o próprio filho alguém que digamos assim, se ajusta às situações de opressão com tanta facilidade, né? E não resiste, não faz nenhuma atitude para fazer a resistência. Vamos fazer um testezinho aqui, pessoal, para ver como é que vocês estão fazendo as relações conceituais do que a gente viu até agora. Vamos lá, questão 1. Olha lá. Assinale a alternativa correta com relação às características da dramaturgia. Primeira afirmativa.
Trata-se de um texto narrativo, contendo personagens, cenário, enredo, tempo, clímax e desfecho? Segunda alternativa. Texto elaborado para representação teatral, cujo objetivo consiste em descrever passo a passo o que ocorrerá em uma encenação? Tempo e a gente volta com a resposta. Verificando quem acertou, quem marcou a segunda alternativa como resposta correta, né? Então, com relação às características da dramaturgia, trata-se de um texto elaborado para representação teatral, cujo objetivo consiste em descrever passo a passo o que ocorrerá em uma encenação, certo? Então, não teria como ser a primeira alternativa, pessoal, porque na primeira alternativa a gente tem as características de um texto narrativo, né? Aquele que contém lá personagens, cenário, enredo, tempo, clímax e desfecho. Lembrando que o clímax são os momentos de maior tensão, maior emoção dentro de uma narrativa,
certo? Então, quem marcou a segunda proposta, parabéns. Mais um exercício aqui, olha lá, vamos ler. Observe que a peça teatral traz muito discurso direto, sigla DD para discurso direto, para representar a fala direta dos personagens. Observe os fragmentos abaixo e responda qual a pontuação utilizada para o discurso direto. Primeira alternativa, 2 pontos, travessão e aspas. Segunda alternativa, ponto final, parênteses e travessão. Um tempo e a gente já volta. Verificando lá, olha lá, galera, quem marcou a primeira, né? 2 pontos, travessão e aspas. Então, quando eu não quero utilizar, por exemplo, na outra linha, parágrafo, travessão, o que eu faço? Eu posso, na mesma linha que eu estou fazendo a citação direta, colocar entre aspas, porque se refere à fala de outra pessoa. Né? Isso vale não somente para discurso direto dentro de uma encenação teatral, dentro de um texto dramático, mas vale para todas as situações. Dentro de um texto, por exemplo, de opinião, que são os textos dissertativos, quando eu quero embasar, fundamentar os meus argumentos com a fala de outra pessoa, eu tenho que utilizar aspas, né? Ou o fulano disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, ponto final. Né? Então, eu tenho que estar sempre utilizando essa pontuação adequada para fazer a referência ao discurso direto de outro. Senão, eu estou cometendo um crime, que é o crime de plágio. Né? O que é o crime de plágio? É quando eu roubo a ideia de outra pessoa e fica como se fosse minha dentro de um texto. Né, sem fazer a citação, sem fazer a referência do discurso direto dessa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Cada vez que eu pego a ideia de alguém, esse alguém tem que estar referenciado no meu texto, certo? Então parabéns, essa também não estava difícil, né? A gente já tinha visto bastante esse assunto. Vamos para mais um quiz aqui, que são as questões, né, de múltipla escolha. Então olha lá a primeira. O que quer dizer dramaturgia? Vamos ver quem tem uma boa memória aí. A. Quer dizer algo ligado a colecionar objetos? Segunda possibilidade, que acabou saindo com a letra A de novo, mas vocês vão tentar entender aí, né, e corrigir na hora de fazer o exercício, porque vocês só vão marcar a alternativa correta. Dramaturgia se refere aos elementos relacionados à pintura?
Letra C, se refere à criação de um texto destinado à representação cênica, ou o que seria a letra D, está relacionada à produção de obras obras artesanais, né, de arte artesanais. Então, vocês, na hora de fazer a resposta, escolham uma das alternativas apenas e coloquem o que seria o correspondente a, B, C ou D. Um tempo. Então, galera, acertou quem marcou ali a alternativa que seria correspondente à letra C, né? A terceira afirmativa que diz lá, dramaturgia se refere à criação de um texto destinado à representação cênica, né? Essa a gente também já tinha visto, né? Não estava difícil, certo? Exercício 2 agora. Observe o seguinte fragmento da peça. A Maria, é melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. O Tião, para ficar enterrada na lama? Não, senhora, vamos esperar estiar. Nesse fragmento, pessoal, vocês acham que a linguagem é formal ou a linguagem é informal? Mais um tempo para fazer essa.
Então, galera, verificando a resposta, olha lá, a linguagem é informal, né? Trata-se de uma linguagem coloquial ali, utilizada no dia a dia, né? Com a variante linguística que demonstra como que a pessoa fala no dia a dia, né? Então, a gente tem aqui a fala da Maria, que se a gente analisa com calma, a gente consegue sim compreender tudo o que ela está dizendo, certo? No final ali da fala do Tião, né, vou chamar a atenção com relação à palavra ali, estiar, a última palavra que ele usa. Né? Então, estiar se refere ao verbo estiar, né, no sentido de parar de chover, certo? Mas eu acho que nos demais vocábulos e termos ali dá para a gente entender bem o discurso, ainda que utilizado na linguagem informal, certo? Então, na questão 3 agora, o que eu quero de vocês? Olha lá. O autor da peça teatral utilizou a linguagem coloquial para que os atores reproduzam exatamente essas falas na encenação. Mas, caso a linguagem escolhida fosse a linguagem formal, como ficaria? Passe esse fragmento para a norma culta da língua portuguesa. Então, selecionei um fragmento da peça, tem aqui a fala da Maria, que ela diz assim: é melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. E um fragmento da fala do Tião, que fala: para ficar enterrada na lama? Não, senhora, vamos esperar estiar. Então, vamos fazer um exercício aí de transcrição da linguagem informal para o contexto da linguagem formal, tá? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem aí, né? Vão reescrever essas frases, utilizando o conhecimento que vocês têm a respeito da língua portuguesa, de como que nós passaríamos aí esse discurso informal para o discurso formal, ok? A gente já volta para conferir.
Verificando, olha lá, galera, então, como ficaria? Mais ou menos, quem fez assim parecido já considera correto, tá? Então, na fala da Maria, nós poderíamos escrever numa variante formal, padrão, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. É melhor nós irmos andando, falta somente uma pequena distância. Claro que vocês não têm que necessariamente ter utilizado essas palavras, pessoal. Né? Quem fez algo parecido, né, que colocou aí dentro da norma padrão da língua, acertou também. Tá? É só uma proposta essa de resposta. E a fala do Tião, para ficar enterrada na lama? Não, senhora. Vamos esperar estiar. Né? Percebam ali que a finalização dos verbos ali esperar, estiar, né, foi feita dentro da norma culta, certo? Dentro da variante padrão da língua portuguesa. Vamos fazer um lembrete bem importante com relação a essa questão da variação linguística, tá? Então, eu não posso deixar de mencionar que todas as variantes linguísticas merecem respeito, independente da pessoa ter tido acesso ao letramento ou não ter tido acesso ao letramento, né? Dela, de repente, não ter tido a oportunidade de frequentar os bancos escolares, né? A variante linguística que ela utiliza, se ela consegue se comunicar com as pessoas, está válido, né? Então, a gente tem que evitar, né, de ficar fazendo, ridicularizando às vezes a fala das pessoas, tirando sarro, né, fazendo sátiras, piadinhas de mau gosto, porque isso com certeza é ofensivo e ofende a pessoa. Né? Temos que aprender a respeitar quaisquer variantes linguísticas de quaisquer estados do país. Né? A gente já teve a oportunidade de estudar, né, a questão das variantes linguísticas utilizadas numa mesma língua dentro de um mesmo país, vimos que são diferentes, né, e também elas são diferentes dependendo do nível de escolaridade que a pessoa tenha. Né, vimos no glossário que também as palavras utilizadas pelas pessoas dentro de suas áreas de formação variam também. Né, então, independente da variação que a pessoa utilize, a gente tem que aprender a respeitar. Tá? No segundo item desse lembrete, eu coloquei que o importante é que as pessoas consigam se comunicar. Ela conseguiu se comunicar, está valendo. Ela tem competência comunicativa de um falante normal. Né? Ninguém pode ser considerado inferior por usar palavras que fazem parte do seu repertório linguístico, palavras informais, né? Dentro do conhecimento de mundo que a pessoa tenha. Né? Então, ela não pode ser inferiorizada, certo? O fato de uma pessoa estudar e conhecer bem as normas gramaticais não lhe dá o direito de ridicularizar e ofender outras, certo? E cuidado para não ser arrogante ou pedante, como se utiliza, né, quando as pessoas ficam o tempo todo corrigindo alguém. Né? Então, as variantes linguísticas elas têm que ser utilizadas dentro de determinados contextos, tem que avaliar a situação e aí escolher o vocabulário a ser utilizado dentro dessa situação, certo? Então, a aula de hoje foi isso, galera. A gente viu aí um pouco das características da dramaturgia, os elementos extralinguísticos e a pontuação no discurso direto. Agradeço bastante a participação e fiquem em casa se puderem.